Olá, no vídeo de hoje eu vim trazer essa planilha, é uma planilha automatizada que eu criei aqui dentro do escritório para facilitar o nosso trabalho de levantamento de quantitativo de material. Então é uma planilha que me gera o quantitativo de cada etapa aqui dentro da obra. Então a gente tem aqui blocos e estacas, a gente só vai preencher aqui os campos em verdes. A gente tem vigas, pilares, laje, alvenaria, piso, forro e pintura. E depois de preenchido todos os campos ali, a gente vem aqui em orçamento e ele automaticamente vai gerar um orçamento, né, de quantitativo e de valores, né, de cada item. Então, é uma planilha aqui que vai ajudar bastante para quem trabalha com construção e precisa fazer um pré-orçamento ou até um orçamento, né, jogando os dados certinho, ele vai gerar um orçamento. E para calcular valor da obra, né, um pré-valor, então é uma planilha que vai ajudar bastante. Eu vou fazer um orçamento aqui de uma pequena plantinha que eu fiz para a gente ver como que funciona a planilha. Então aqui eu vou fazer um pequeno orçamento dessa plantinha aqui. Eu fiz uma plantinha bem básica, assim, só para demonstrativo. Então, eu tenho aqui um dormitório e um banheiro. E aqui eu fiz um pequeno corte, né, para a gente ver a altura aqui de 2,55 pé direito. Então a gente vai iniciar aqui por estaca. Então a gente vem aqui em estaca. Em estaca aqui a gente tem a descrição. Então a gente vai colocar aqui estaca. Eu já escrevi aqui, ó, já coloquei aqui, ó. A gente vai ter 7 estacas de diâmetro 20. Né, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estacas de diâmetro 20. Coloquei a profundidade de 4 metros. Aqui o comprimento da armadura. Então, geralmente, a armadura não vai pegar toda a estaca. Nesse caso aqui, eu coloquei 1,5 m o comprimento da armadura de cada estaca. Coloquei o ferro 8, né? E o número de barras. A armadura vai ser triangular com 3 ferros, né? Então, vai ser 3 barras aqui. E o estrivo a cada 20. E aqui do lado, precisa ser colocado aqui o valor, a quantidade do ferro longitudinal. Então aqui do lado que ele já me gera, que é o aço de estrivo, né, que é 5, ele já me gera automático e já vai de automático lá para o orçamento. Então aqui o número de barra, tá vendo que ele não tem quantidade aqui, então a gente tem que pegar esse valor aqui, o 2,6, e colocar aqui onde que a gente vai usar a barra. Então nesse caso que vai ser ferro 8, a gente só coloca aqui 2,6, que o orçamento vai ser puxado daqui. Então aqui a gente já lançou aqui as estacas, se tivesse mais estaca a gente vai lançando aqui. Agora a gente vai aqui para os blocos, então eu vou colocar aqui bloco 1, que nesse caso a gente só tem um tipo de bloco, ele vai colocar a largura, estou colocando aqui um bloco de 50 por 50, então ele vai ter 50 de largura, 50 de comprimento, e eu vou colocar 50 de altura também. Aqui a quantidade aqui são 7 blocos. E o comprimento do aço. Então, esse comprimento do aço a gente precisa pegar no projeto, né, ver quanto de aço que vai num bloco e ver essa quantidade. Então, nesse caso, vamos colocar aqui que foi 5 metros de aço. Né, a gente pegou pelo projeto e viu lá, foi 5 metros de aço. E a gente vem para cá e a gente vai dizer, esse aço, que aço que é? Então, aqui ele já me gera aqui a quantidade de barra. Ele já me gera aqui 0,4 barras de aço. Então, eu preciso pegar essa barra e copiar para esse lado aqui, onde que é a barra. Então, vamos dizer que aqui eu vou usar barra 8, ferro 8, vou colocar aqui o 0,4 aqui, que ele já me gerou aqui. Então, aqui eu já lancei o bloco, né? Se tivesse mais bloco aqui, a gente ia lançando aqui todos os blocos. Então, aqui os blocos já estão lançados. Aqui eu já tenho o traço do concreto. Então, esse traço do concreto é o que eu já tenho aqui, que é o habitualmente usado aqui, né? Então, mas aí depende, de acordo com cada um, pode ser mudado o traço, né, colocado aqui. Então, aqui ele já está calculado de acordo com esse traço aqui. Então, depois da estaca aqui, já lançado, ele pode vir aqui e voltar. Então, a gente já lançou blocos e estaca. Agora, a gente vai lançar as vigas. Pronto, tudo limpado. Então, a gente vem aqui agora nas vigas. Então, aqui a gente vai ter viga baldrame, nesse caso, e viga cinta. Então, eu vou colocar aqui viga baldrame. Nesse caso aqui pode ser pego viga por vigas, né? Então nesse caso aqui eu vou pegar o comprimento total da viga, né? O perímetro total. Então eu só vou fazer aqui uma polyline aqui, só para a gente ver quanto que deu de
o perímetro total, né, pra gente ficar mais fácil ali. Então, externamente aqui, ele deu 17,23 metros. Então, deixa eu só anotar aqui, ele deu 17,23. E aqui, essa viga aqui do centro, que ela tem 2,50. Então, seria mais 2,50. Então, aqui ela vai dar 19,73. Então, ela vai dar aqui, ó, o comprimento 19,73. A largura, ela vai ser uma viga de 15 com altura de 0,25. Quantidade, como eu peguei só o perímetro inteiro aqui, né, então eu vou colocar só uma. Se fosse pego por viga aqui, tivesse duas vigas igual, a gente poderia colocar a quantidade, né, 2, 3 vigas iguais. Número de barras, então nessa viga aqui eu vou usar 4 barras, vai ser 4 fios de aço. Os estribos vai ser a cada 20 centímetros. Então aqui ele já me gerou a quantidade, né, então eu só venho aqui é a parte da caixaria. Então, nessa caixaria, eu vou usar uma tábua de 1x9 ou de 1x12. Então, eu vou colocar aqui que eu vou usar uma tábua de 1x12. Aqui, colocar o número de lados. Então, como aqui é uma viga baldrame, eu só vou ter as duas laterais. Se fosse uma viga aérea, eu teria o fundo e as duas laterais, né? 3. Então, nesse caso aqui, eu vou ter só 2 números de lados. E o aço longitudinal dessa viga. Então, o aço aqui, ó, longitudinal, deu 6,6. Então, vou usar aqui o aço 10, vou colocar aqui 6,6, que é o 6,6 que está aqui, né? Então, já fiz aqui a viga cinta. E agora eu faço a viga... Não, que eu já fiz a viga baldrame, agora eu vou fazer a viga cinta. Vou pular um que fica mais fácil. Então, viga cinta. Vai ser o mesmo comprimento, né? Vai ser 0,15 por 0,25. O comprimento é o mesmo, porque aqui é igual, né? Embaixo e em cima. Vou colocar aqui 19,73. Quantidade vai ser uma, porque eu peguei o perímetro total das vigas. Vou ter também 4 barras de aço. Colocar estribo a cada 20 também. Aqui a caixaria também é a mesma coisa, né? Então, os dois lados. Aqui a gente viu, ó, que a barra de aço deu 6,6, mesma coisa. Então, vamos dizer que aqui eu vou usar o ferro 8, porque aí em cima eu vou usar o ferro 8, 6,6. Aqui os estribos, ele já me gera automático, né? Então, porque os estribos geralmente já é uma bitola já certa, né? 5 milímetros. Então, aqui ele já me gera automático, aqui o orçamento já puxa direto daqui, não precisa colocar. Aqui é só o aço longitudinal. Então, aqui eu já lancei a viga, né? A viga baldrame e a viga cinta. Poderia ser jogado vigas por trecho, né? Mas aqui, como é pequenininho, só para demonstrar, joguei o total aqui. Então, a gente pode vir aqui e voltar. Já lançou as vigas. Agora, vamos lançar os pilares. Deixa eu apagar o que eu já tinha posto. Então, pilares. Eu vou colocar aqui pilar 1. Que, como todos os pilares são igual, né? Então, vai ser um pilar de largura de 0,15, comprimento 0,25 e altura, colocar a altura do pé direito aqui, 2,55. Número de pilares. Então, cada bloco aqui eu vou ter um pilar, então eu vou ter 7 pilares. Número de barras nesse pilar, vou usar 4 ferros também, 4 fios de aço. Os estribos nos pilares, cada 15 centímetros. Eu venho para cá, a parte de caixaria é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, como é tudo pilares que vai ser feito depois da alvenaria, né? Vai ser levantada a alvenaria, depois enchido os pilares. Então, vai ter só 2 faces que vai tábua, né? Então, eu vou colocar aqui também de 1x2, 2 faces. Se fosse mais, né? Se fosse um pilar de centro que vai as 4 faces vai tábua, então a gente colocaria aqui 4. Mas nesse caso aqui é só 2 faces. Aqui a gente tem o número de barra que já deu, ó, 6 barras. A gente só vai colocar no aço que é aqui. Então, aqui é o aço 10, 6 barras. Certo? Então, aqui deu... A gente já colocou aqui todos os pilares. Que é só um pilar. Se tivesse mais tipos de pilar, a gente colocaria pilar 2, pilar 3, pilar 4. E só ia preenchendo aqui. Então, a gente consegue voltar aqui. A gente já fez pilares, agora vamos fazer laje. Então, aqui em laje, a gente tem os 3 tipos de laje. Laje convencional, que é laje convencional para teto, né? Para forro. Laje
treliçada 8 e a laje treliçada 12. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar convencional. Deixa eu apagar que eu já tinha posto. Então, a gente vai vir aqui em laje dormitório. A largura. Então, a largura da laje ali, ela é 3. Comprimento, 4. A espessura, a capa dessa laje de concreto, vai ser 4 centímetros. A malha. Então, a malha que eu vou usar em cima aqui dessa laje. Aqui eu vou colocar uma malha. Aqui eu vou colocar uma malha de 20 por 20. Né? E aqui é o aço que eu vou usar na malha. Então, aqui ele já me dá aqui, ó, o aço. Aqui ele já me dá o aço, ó, ele vai dar 10 barras de aço aqui. Então, eu só venho aqui no aço que eu vou usar. Eu vou usar aqui o aço 6. Vou colocar aqui 10. Pronto. Ela já lançou aqui o do dormitório. Agora a gente vai lançar aqui, vou pular um aqui. A gente vai colocar aqui a laje do banheiro, WC. O banheiro ele é 1,30. Eu não contei aqui, mas ele é 1,30 por 2,5. A espessura que a gente vai usar também 0,04. A mesma malha, 0,20 por 0,20. E aqui a gente vai colocar, que a gente já viu, ó, que o aço que deu 2,7, então a gente só vem aqui e coloca aqui no aço que a gente vai colocar. Então aqui deu 2,7. A gente só indica aqui, ele dá a quantidade e aqui a gente indica qual aço que vai ser usado, né? Pronto, a gente já lançou aqui a parte da laje. E aqui em cima tem os parâmetros, né, que pode ser mudado, aqui a quantidade de areia, de pedra e de cimento por metro cúbico de concreto. E aqui os parâmetros para o reboco, o emboço dessa laje. Né? Tem a quantidade de cimento, de cal, de areia. Essa quantidade que já está aqui na planilha é a quantidade que eu já fiz estudo e já pesquisei aqui como é utilizado aqui. Então, eu já fiz um parâmetro e já coloquei de acordo com a minha realidade aqui, né? Então, aqui já está lançado toda a laje, que seria só essas duas lajes. Então, a gente volta aqui. A gente já lançou estaca, vigas, pilares e laje. Agora, a gente vai para a alvenaria. Então, na alvenaria aqui, a gente também tem todos os parâmetros. Os parâmetros que tem aqui são os parâmetros que eu já fiz pesquisa em campo aqui, né, que é o habitual usado aqui. Aqui a gente tem a alvenaria em tijolo em espelho e alvenaria em tijolo em 3/4. O que é isso? É o modo que o tijolo é assentado. Então, aqui na minha região é utilizado o tijolo baiano, né, que é o tijolo, se eu não me engano, de 19 por 14 por 9. Então, quando ele é assentado em pé, é em espelho. Quando é sentado deitado, é o tijolo 3/4. Então, deixa eu apagar o que eu fiz aqui. Então, vamos dizer que toda essa parede aqui é toda assentado em tijolo em espelho. Vamos colocar deitado. Todo o tijolo aqui em 3/4, né? Então, vou colocar aqui paredes. Aqui eu poderia discriminar parede 1, parede 2, parede interna ou parede externa. Então, aqui a descrição. Paredes, parede, o perímetro. Então, o perímetro aqui a gente já fez lá nas nossas vigas, né, que é toda essa daqui. Deixa eu ver quanto que deu lá. O perímetro deu 19,73. Então, a gente pode voltar aqui. Nosso perímetro é 19,73. A altura é 2,55. Aqui a gente pode descontar, né, a viga cinta aqui, mas eu estou jogando aqui para ter uma ideia. 2,55. Aberturas. Então, nesse caso aqui, como eu peguei o perímetro inteiro, eu posso somar todas as aberturas. Então, nesse caso aqui, eu vou somar todas as aberturas. Eu tenho aqui uma janela aqui embaixo de 1,50 por 1, então eu já tenho 1,50 m. Eu tenho a outra janela aqui, 60 por 80. 60 por 80, que vai dar 0,48. E tem aqui duas portas de 80 por 2,10. Então, 80
2,10, que vai dar 1,68 cada um, vezes 2, 3,36. Então, somando todos os três aqui, deu 5,34. Então, aqui na abertura, como aqui eu somei tudo, né? Se eu tivesse feito parede por parede, eu só precisava colocar aqui a abertura que tem na parede. Como eu coloquei inteiro o perímetro, eu tenho que somar todas as aberturas. Então, como deu 5,33, eu vou colocar a largura aqui de 5,30, deu 5,34, e a altura eu vou colocar 1, só para ele fechar na área. Então, vai dar 5,34 metros quadrados de abertura. E aqui no reboco, ele tem a face. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, na face, nessas paredes, se eu for rebocar 100% dessa parede, tiver reboco em 100% das paredes, eu venho e coloco 100% aqui. Se nessas paredes que for rebocado só um lado das paredes, eu coloco 50%. Então, nesse caso aqui, como vai ser rebocado as duas faces da parede, eu vou colocar 100%. Então, aqui depois de lançado aqui, colocar 100% aqui da face, depois de lançado aqui, a gente já tem aqui o quantitativo, né, de todo o material que vai lá para o orçamento. E lembrando que aqui em cima a gente pode mudar também, né, os parâmetros aqui para revestimento, o parâmetro aqui para alvenaria, tijolo em 3/4 e os parâmetros para o tijolo em espelho. Então a gente já fechou aqui a alvenaria. Agora a gente vai aqui para o piso. Então no piso aqui a gente vai... Deixa eu apagar aqui os que eu já lancei. Então eu vou colocar aqui piso dormitório. A largura é 3 por 4. Espessura desse piso 0,5 centímetros. Rodapé. Então aqui ele pede o perímetro do rodapé. Então ele vai ter 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui ele vai ter o perímetro de 14. Então o perímetro aqui é para calcular o rodapé. Aqui a gente pode descontar também as duas aberturas das portas, mas aqui eu não vou descontar, porque aqui nessa planilha eu não calculei a perda. Então aqui eu deixo inteiro aqui para a gente jogar como uma margem de perda. Que vai ter, né, na hora da cerâmica ali, no recorte, a gente vai ter uma perda. Então eu já lancei aqui o dormitório. Agora eu vou lançar aqui o banheiro. O banheiro tem 1,30 por 2,50. Também 5 centímetros. E o nosso perímetro, ele é 2,50 mais 2,50 dá 5. 5 mais 1,30 mais 1,30. Então tem 7,60. Também não vou descontar a porta. Já me calculou tudo certinho aqui. Então aqui também tem os parâmetros. Aqui no parâmetro eu coloquei argamassa 4 metros quadrados por saco. Então a argamassa aqui por metro quadrado é 4 metros quadrados por saco de argamassa. E rejunte também é 1 kg de rejunte para 4 metros quadrados. Também tem os parâmetros aqui do traço do concreto, né, que depois pode ser alterado de acordo com a realidade de cada um. Então a gente já preencheu aqui o piso. Agora a gente vai para o forro. Nesse caso aqui eu não tenho forro porque eu tenho laje. Vamos dizer que eu não tivesse laje, né? Tivesse um forro de PVC. Então vou vir aqui e vou colocar. Então vou colocar aqui descrição. Forro. Vou colocar só o forro do dormitório. Então tem o perímetro. Perímetro aqui do nosso dormitório é 4, 8 mais 6 vai dar 14. O perímetro do nosso dormitório é 14. O comprimento ele é 4, de largura ele é 3. Afastamento. O afastamento é a distância de cada entarugamento, né, onde vai ser parafusado o forro. Então nesse caso aqui eu vou colocar 50 centímetros. E afastamento de largura, que é onde vai estar aqui para fazer a amarração, né, de uma na outra. Eu vou colocar aqui 1,5 m, que é do entarugamento. E jogando aqui ele já me calcula aqui a quantidade de forro, de parafuso, de meia cana, de ripa e de prego. Então a gente já lançou aqui o forro. Se a gente tivesse outro forro, poderia jogar. Vamos jogar aqui o do banheiro. BWC. O perímetro do nosso banheiro
é 5, 2,50 mais 2,50 mais 1,30 mais 1,30. Perímetro lá, 7,60. O nosso comprimento é 2,5. Nossa largura é 1,30. Vai ser no 0,50 também. E aqui 1,5 m. Lembrando que as ripas aqui ele joga uma margenzinha, entendeu? Do entarugamento. Então ele já calculou aqui nossa parte de forro. Agora a gente pode voltar aqui. Então a gente já fez o forro. Agora a gente vai para a pintura. Deixa eu apagar esses itens aqui. Vamos lá, a pintura eu vou colocar como se fosse um perímetro... Não, vamos colocar aqui interno. Vamos colocar aqui, o nosso banheiro vai ter cerâmica e não vai ter pintura. Então o nosso dormitório interno. Então eu vou colocar aqui a descrição. Vou colocar dormitório. Perímetro do nosso dormitório interno. 14. Altura, 2,55. Abertura de janela. Então, nesse dormitório que a gente pode colocar, tem uma abertura de janela de 1,50 por 1. Portas, temos... Na verdade, a gente tem duas portas. Eu vou colocar, não vou somar, vou colocar uma só. 0,80, mas se fosse fazer o orçamento certinho, daí a gente somaria. Então, 0,80 por 2,10. Laje. Né, o comprimento, que ele vai ter pintura em laje também. Então é 3 por 4, nossa laje. Número de demãos, eu vou aplicar aqui 3 demão. E número de demão de massa, vou colocar 2 demão de massa. E a gente vem para outra parte aqui, e aqui a gente vai copiar que tipo de massa que a gente vai usar. Então eu vou usar aqui, como é interno, eu vou colocar massa PVA. Então, a PVA, a gente vem aqui, ó, massa PVA deu 2, então deu 1,97. Então, vou arredondar aqui 2 na massa PVA. Massa acrílica a gente não vai usar porque é interno. Tinta, a gente vai usar tinta latex, né, porque, vamos colocar acrílico. Vou usar uma tinta acrílica fosca aqui. Então, a gente vem aqui, tinta acrílica, deu 0,4. 0,4. Pronto, aqui a gente fez... interno. Agora a gente vai colocar a parte externa. Então vou pegar o perímetro interno, vou colocar aqui externo. Poderia fazer por parede, né? Externo, parede 1, parede 2. Perímetro. O perímetro interno a gente já tem, que a gente fez lá em vigas. Vamos ver lá em vigas. Tem aqui, ó, 19,73. Então, perímetro 19,73. Que é todas as nossas paredes. Ah, não, a parede externa vai diminuir aqui. Então, é 19,73 menos 2,50, que a gente não vai ter essa parede aqui. Então, só a externa deu 17,23. Altura, aqui como eu não coloquei platibanda, se tivesse platibanda, a gente poderia colocar toda a platibanda ali. Não tem platibanda, então é 2,50. Vou colocar 2,60, 2,70. Tem a espessura da laje ali. 2,70. Abertura de janelas. A gente tem duas aberturas de janela aqui, né? Então a gente tem a de 1,50 por 1, que vai dar 1,50. E a de 80 por 60. Então a de 80 por 60 dá 0,48 metros quadrados. Mais, aqui vai dar 1,50 essa outra janela. Mais 1,50. Então, de janela a gente tem 1,98. Então, vou colocar aqui 1,98 e 1 metro de altura, para fechar no 1,98 metros quadrados. Abertura de porta, a gente tem uma porta de entrada aqui. Então, pode jogar aqui 80 por 2,10. Laje, aqui como a gente não vai ter laje, né, a gente tivesse platibanda, beiral, alguma coisa que a gente jogaria aqui. Como não tem, a gente não vai jogar. Número de demãos e pintura, vou colocar aqui 3 demãos também. Número de demão de massa, 2 demãos. Aqui a gente vai lançar para ir por orçamento. Massa PVA, a gente não vai usar massa PVA porque é por fora, então a gente vai usar massa acrílica. Então a gente vem aqui, ó, a massa acrílica deu 0,857. Então eu vou arredondar aqui 0,9.
de massa acrílica. E a tinta a gente vai usar latex, né? Então a latex, tinta latex deu 0,459, 0,45. Então aqui eu vou colocar 0,5, vou arredondar, 0,5. Lembrando que aqui a gente está usando um galão de 18 litros, né? Então por isso que está dando 0,5 aqui. Então a gente já lançou a pintura aqui do dormitório e a pintura externa, né? E interna aqui do banheiro não tem. Aqui a gente poderia jogar bem discriminado, parede por parede, né? Então daria um resultado bem legal aqui. E aqui tem os parâmetros também, de rendimento por metro quadrado, da tinta latex, da tinta acrílica, da massa corrida e da massa acrílica. Então aqui depois só... Eu coloquei mais ou menos aqui de acordo com o fabricante, né? Mas na prática a gente sabe que dá uma diferença, então pode ser jogado aqui de acordo com a prática de cada um. Então aqui a gente já lançou aqui a parte de pintura. Então depois a gente já lançou tudo aqui, o material, né, de item por item, a gente vem aqui em orçamento. Então a gente clicando em orçamento aqui, ó, ele já me deu um orçamento de tudo que a gente colocou lá na planilha, né? Então, ó, aqui os valores, aqui eu coloquei os valores mais ou menos que a gente tem no mercado aqui, alguns valores eu dei um chute porque eu não tenho os valores, mas a maioria aqui é de acordo com o valor que a gente tem aqui. Então eu já coloquei os valores, ele já me deu aqui, ó, um valor total de 10.471 para fazer isso daqui, né, para fazer essa construção aqui. Lembrando que aqui só não tem a cobertura, né, mas depois tiver procura e tiver ajudando as pessoas, essa planilha aqui, eu ver que tá tendo bastante comentário, bastante gente solicitando a planilha, eu vou adicionando aqui como como revestimento de banheiro, como telhado, eu não coloquei telhado, né? Elétrica, até hidráulica, né? Pode ser colocado também. Ok, pessoal? Então essa aqui é a planilha. Eu vou deixar disponível essa planilha por um certo período. Eu vou deixar aqui por um certo período para mim estar enviando. Então quem quiser ir, entra no Instagram do Estúdio Viana, que está o link aqui embaixo, e solicita lá pelo direct. E a gente vai estar enviando, ok?